Você tem uma amiga que vive reclamando que emprestou uma roupinha para uma outra amiga e essa roupa nunca mais voltou? Ou de repente seu marido, que é empresário, chegou na casa reclamando que fez uma venda para tal vizinho e agora também esse vizinho não acerta nunca faz esse pagamento? Então o assunto de hoje é sobre isso. Eu sou Estela Lima e vamos falar sobre cobrança. É um problema sério esse assunto cobrança, mexe muito com o estômago das pessoas aí, né? Essa questão de cobrança. Eu tava falando aí sobre a roupinha da amiga e tal, e a gente vê que isso causa um estresse, termina a amizade, termina relacionamento, termina vínculo com o cliente, enfim. Como que nós podemos fazer para você administrar de uma forma que você tenha resultados melhores na hora de efetivar essa cobrança? Tá? Primeira coisa que a gente precisa ter bem claro. Quando você faz eu vejo que as pessoas confundem muito. Quando eu pergunto numa sala de aula, às vezes, eu falo assim, quem aqui tem uma dívida? Grande maioria levanta a mão, daí eu falo assim, tá, daí eu vou perguntando, né? Qual que é a sua dívida? Ai, professora, eu comprei uma bicicleta, tô pagando em 10 vezes, tal, tô devendo, tenho essa dívida para cumprir. Mas o que acontece? A gente precisa ter claro o que é uma dívida de fato. Dívida por exemplo, fui lá, comprei na tua loja um sofá. Fiquei de pagar esse sofá todo dia 10. Quando chegou o dia 10 eu não paguei. Ou seja, no dia 11 eu já sou uma devedora, ou seja, aí eu já tenho uma dívida. Se paguei no prazo, né, mesmo que eu tenha aí 500 parcelas aí para frente, se eu tô pagando no prazo, eu não tenho uma dívida, eu tenho uma negociação. Então, se você também tem esse pensamento, reveja aí, porque essa palavra dívida é muito pesada e eu percebo que a maioria das pessoas entendem errado essa questão de dívida também, tá? O que é importante? Primeira coisa, tudo que começa certo, termina certo. Nós temos vários tipos de cobrança que nós podemos executar. Porém, tem aquelas que são mais fáceis, aquelas que são mais difíceis, né? Então, eu costumo falar que tem a cobrança fria e tem a cobrança quente. Voltando só um pouquinho, quando eu falei dessa questão, tudo que começa certo termina certo, ou seja, a pessoa fez uma compra, você negociou com ela uma venda, tá claro que dia que ela tem que pagar, tá tudo claro, tá tudo certo. Se essa pessoa ficou devendo, você não tem por que sofrer em cobrar, porque ficou tudo muito bem claro, ficou tudo muito bem combinado, tá? É muito difícil quando se faz negócios só de boca, né? Porque fica aquele negócio no ar, que diz que me disse, né? Falou, não falou, tal. Então tenha tudo sempre muito documentado. Negócios são negócios, amizade à parte. Quando eu falo ali da amiga, por exemplo, né? Acontece muito isso, né? Amiga que aí no show, lá no rodeio, sei lá, fala assim, ai amiga, empresta aquela roupa, tal. Aí você empresta. E aí nunca mais aparece, aí fala assim, ai amiga, traz pra mim minha calça, tal. Ah tá, todo dia eu levo, daí não leva nunca, tal. Daí quando você descobre aquela calça, sei lá, foi lavar, manchou, aconteceu alguma coisa. Mas, mesmo na amizade, tem que ser tudo muito bem claro. Então, um exemplo, no caso da amiga. Então, por exemplo, digamos que você veio emprestar de mim, tá? Você vai sair, você vai emprestar uma roupa. Daí eu falei assim, ó, amiga, pode levar, tal, que dia que é o show? Ah, vai ser no sábado agora. Eu falei, ai, que legal, se divirta bastante e tal. Que dia que você traz pra mim? Percebe que eu já tô negociando? Que dia você traz pra mim? Ah, pode ser no domingo ou na segunda? Eu falei assim, não, domingo ou segunda? Porque terça eu tenho um evento, quero usar essa calça. Aí, mesmo que eu não vá usar, você já pontua que você vai precisar desse material. E ela falou assim, não, tudo bem, então na segunda-feira eu trago pra você. Certo, que horas você traz? Aí a menina vai pensar, nossa, que chata a Estela, né? Que horas você traz? Aí a menina falou assim, o horário que der, tal. Eu falei assim, não, é que eu quero saber porque tem um horário que eu vou sair, eu quero estar em casa, a hora que você vier aqui a gente toma um café, tal. Você vai amarrando a pessoa de forma que não tem como ela não trazer. E aí na segunda-feira, se ela trouxe, ótimo, você toma seu cafezinho, show de bola. Se ela não trouxe, quando chega o final da tarde, eu falei assim, amiga, você tá vindo? Porque amanhã eu tenho um evento, tal, eu quero usar essa roupa. Eu disse, ai amiga, já desço, tal. Que hora você vem? Aí se ela, combinou o horário e ela não apareceu, você aparece na casa dela.
aparece, e aí se a mãe dela, se ela não estiver lá e a mãe estiver, ela fala assim, não, é que ela ficou de levar uma calça, eu vou usar amanhã. E aí acho que não deu tempo dela levar para mim, eu vim buscar. E, posso entrar, pegar, tal, sempre tudo com autorização, gente, sem invasão. Mas veja que até para as amizades a gente tem que ter tudo muito claro. Então você imagina no mundo corporativo que você está lidando com o quê? Dinheiro. Se a pessoa não te paga, é um prejuízo gigante para a tua empresa, tá? Então vamos lá, fizemos uma venda, voltando, tudo começa certo, termina certo. Você fez a venda, é um acordo, então, por exemplo, você parcelou ali em 5 vezes para a pessoa, aí você confirma, tudo certo, seu João? Ficou alguma dúvida sobre essa compra? Então, o senhor comprou esse jogo de panela, vai ficar em 5 vezes de R$ 59,99, o pagamento para todo dia 15, ok? O senhor vai receber o carnezinho com o boleto, o senhor tem ali 10 dias, se o senhor, por acaso o senhor atrasar, só fica atento para não ir a protesto, tem 10 dias ali de carência. Ficou alguma dúvida? Tá claro, tal? Aí você, não, tudo bem, tudo certo. Ou seja, você já deixou bem pontual para o teu cliente qual é a negociação, se ele tinha alguma dúvida, ele já teve a oportunidade de perguntar, tá? Uma dica muito importante para que você tenha sucesso também nas suas vendas e diminua a tua inadimplência é algo que nós chamamos de pós-venda. Quando você faz um pós-venda, então, por exemplo, o seu João comprou lá o jogo de panela lá na minha loja, certo? Beleza, daí quando fez uma semana que eu fiz essa venda, o que eu faço? Faço um pós-venda para o seu João. Ligo para ele. Oi, seu João, tudo bem? É a Estela aqui da loja tal. Oi, Estela, tudo bem? Eu tô ligando para saber, o senhor utilizou as panelas, o senhor gostou do material? E aí eu faço um pós-venda, perguntando a opinião dele, aí ele vai falar, não, eu usei, gostei sim, não gruda, tal, e vai falar da panela. Ai, que bacana, que bom que o senhor gostou, tal. Eu tô aqui com a sua compra, o senhor fez essa compra no dia 20, foi isso mesmo? Ah, foi sim, Estela, é isso mesmo. Ah, tá, são 5 parcelas de R$ 59,99, tá aqui, tá tudo certinho, tá tudo certinho, programado sempre pro dia 20. É isso mesmo? Ah, é isso mesmo, Estela. Então, eu tô ligando para agradecer, né, a sua compra, uma alegria para nós tê-lo como cliente. Qualquer dúvida, enfim, nós estamos à disposição e passe na loja, a gente está com várias novidades aqui, várias promoções. Perceba que eu fiz um pós-venda, ele vai ficar super satisfeito, porque, né, eu dei um atendimento extra a ele. Outra coisa, quando você faz um atendimento assim, a pessoa ela já tem, você já cria uma gratidão no coração desse cliente, porque ele percebe que você se preocupa com ele e com a compra que ele está fazendo, tá? E aí o que acontece? Você já formalizou ali, você já relembrou, já lembrou na cabecinha dele que ele tem uma compra de 5 vezes, R$ 59,99, que vence todo dia 20. Por respeito a você, ele já vai ter todo o cuidado com esse pagamento, tá? Então, pós-venda é uma estratégia de marketing, assim, gente, fantástico, tá? Procure implementar isso no seu negócio. Então, pessoal, outra coisa, se vocês não querem ter prejuízo de jeito nenhum, as únicas formas que você pode utilizar é na compra à vista e no cartão de crédito. É a única forma segura, tá? Por exemplo, tem algumas empresas que elas já têm no procedimento da empresa só compra à vista. Por exemplo, você já viu alguém falando assim, a semana que vem eu preciso ir lá no McDonald's pagar minha conta de lanches? Você já viu alguém falando isso? Não, por quê? Comprou, paga antes de adquirir o produto. Mas isso infelizmente não se aplica a todo tipo de produto, né? Cada caso é um caso, tá? Outra coisa, como eu trato sempre com empresas de pequeno porte, na grande maioria das vezes, eu vejo que as empresas de pequeno porte, às vezes, elas não têm o financeiro muito bem organizado, tá? Porque a mesma pessoa que vende, limpa, enfim, faz os doces e tal, e acaba meio que fazendo meio que de tudo e às vezes deixa pendente essa parte de recebimento. Então, tenha em mente que o teu financeiro, que contas a receber, é o coração da sua empresa, meu amor. Não entrou dinheiro, o corpo vai atrofiando, vai deixando de bombear sangue, vai deixando de bombear, né, dinheiro ali e tal para todos os compromissos que você tem. Então, você tem que ter compromisso com o teu financeiro, tem que ter responsabilidade e controle, pessoal. Tá? Coloca isso assim
em cima da tua mesa, cola no teu computador, controle absoluto. Você vai ver que se você tiver controle absoluto, você até respira diferente, tá? Bom, vou passar para você algumas dicas de como que você pode fazer algumas cobranças. Como eu estava falando, a gente tem a cobrança fria e a cobrança quente. O que é a cobrança fria? É aquela que você não tem contato face to face com o teu cliente, corpo a corpo, você não fica frente a frente com o teu cliente. É muito mais fácil fazer essa cobrança, concorda? É como se você tivesse, sei lá, conhecendo alguém lá pelo Messenger, lá um paquerinha tal, quando você está conversando com essa pessoa, a conversa flui, é super leve, é super agradável, é engraçado, tal, porque vocês não estão cara a cara. Quando você marca o primeiro encontro, pronto, né? Dá dor de barriga, sobe aquele gelo, tal, e na cobrança é a mesma coisa. Mas eu percebo que as empresas de pequeno porte, por elas às vezes não terem uma carteira muito gigante, acaba tendo um relacionamento mais estreito com os clientes. Ou é amigo, ou é vizinho, ou eu não sei quem que indicou, tal. E aí tem uma dificuldade de cobrar, tem um sofrimento para fazer a cobrança, sabe? Um sofrimento emocional. Como vencer esse sofrimento emocional? Primeira coisa, voltando lá. Não foi uma negociação que você fez? Não ficou muito claro que você estava fazendo uma venda para aquela pessoa e que ela levava aquele produto e que ela paga no tal dia X? Não ficou combinado isso? Se ficou combinado, meu amor, tá tudo certo. Você não tem que ter medo nenhum. É só ligar de forma muito educada sempre. Você, olha, eu tô te ligando, você fez a compra tal, daquele dia tal, tá em aberto. Você confirma se o boleto, se foi pago esse boleto, para eu ver se houve algum problema aqui no meu sistema tal. Sempre de forma muito educada, tá? Mas assim, vença esse trauma o medo de cobrar, pessoal. Se está combinado, se está claro, não tem o que temer, tá? Outra coisa. Voltando na cobrança fria e na cobrança quente. Primeiro você vai começar a sua cobrança junto a esse cliente pelos meios frios. Quais são esses meios? E-mail, SMS, WhatsApp, Telegram, carta extrajudicial. O que é carta extrajudicial? É aquela cartinha de cobrança que você faz à sua empresa. Nessa cartinha ela não está indo através da justiça. É uma cartinha extrajudicial, como o próprio nome já diz, né? Fora da justiça, extra. Tá? Então são meios frios. A pessoa vai receber essa carta, ela vai ler ali friamente também, né? A maioria das vezes, e aí ela vai te dar um retorno, vai perguntar, mas já fiz esse pagamento tal dia, tal, e aí você vai verificar. Quando você escreve alguma carta, enfim, alguma coisa assim, sempre tem que ter algumas regrinhas. Você precisa ter ali todos os dados da sua empresa, o seu contato, o seu telefone, o endereço, qual foi a negociação, quando que está vencendo, e até se você já tiver você já deve nessa cobrança oferecer uma forma de pagamento, porque às vezes a pessoa está passando por algum momento tal. Você veja bem, se você manda uma cobrança, só cobrando, aí a pessoa liga, aí você vai ter que ver que tipo de proposta você faz. Pega, dá um tiro já, tudo de uma vez. Olha, tá assim, assim, assado, nós temos essa proposta para você, aguardamos você aqui na nossa loja para fazer esse pagamento, efetuar esse pagamento e tal. E a maioria das vezes, de acordo com o sistema, sempre a gente coloca lá no final da cartinha, caso você já tenha efetivado esse pagamento, desconsiderar essa cartinha. Que às vezes atrasa, né? O correio você mandou, estava em aberto. Passou uns 3 dias, a pessoa pagou, mas a carta já foi. Então você sempre coloca isso. Outra coisa, assina o nome e o departamento de quem está enviando essa cartinha. Porque digamos que lá na sua empresa tem 3 Diegos. Aí a pessoa manda lá tal, só o nome do Diego e o telefone. A pessoa, quero falar com o Diego. Sobre o que seria tal. Daí a pessoa já fica constrangida. Sobre uma compra que eu fiz. Qual Diego que é? Aí você não tem o sobrenome. Então, não dificulte, facilite para você receber, tá? Isso é bem importante. Aí você vai falar assim, Stella, o cliente não me pagou, o cliente não entrou em contato, eu já estou desesperado, minhas contas estão vencendo, o que eu faço, tá? Aí então agora nós entramos para a parte da cobrança quente. O que é a cobrança quente? Você começa a conversar com o cliente, tá? Primeira coisa que você vai fazer, ligar para a pessoa.
Pensa, pessoal, sempre com muita educação. Mas quando você liga para a pessoa, tem umas pessoas que reagem bem e outras que não reagem tão bem, porque afinal ninguém gosta de ser cobrado, né, meu bem? Mas como que você vai fazer? Primeira coisa, muita educação, tá? Outra coisa, você precisa avaliar se essa pessoa não teve algum problema antes de você já ir direto para a cobrança. Porque veja bem, de repente a pessoa ficou desempregada, enfim, perdeu o provedor da família, que era o pai da família, que pagava todas as contas, tal, e às vezes você já vai direto na cobrança e a pessoa está com o emocional abalado. Outra coisa, tem pessoas que não pagam porque eles estão insatisfeitos com a compra que eles fizeram. Ou seja, eles compraram, daí o produto deu um probleminha, eles foram lá na loja, você demorou para fazer a troca, você demorou para dar retorno e fica uma certa vingancinha. Por isso que o atendimento lá tem que ser muito bom, o pós-venda lá tem que ser muito bom. Nós temos os clientes super gente boa, mas que esquecem de pagar também, tá? E aí nós temos aqueles que, né, fazem cara de rico, você acha que você ganha maior grana com esse cara e ele acaba devendo, né? Os famosos caloteiros, né? Vulgo caloteiros. Mas tem, e tem muito, né? Faz cara de rico, mas pagar a conta que é bom, não paga. E aí, como que você vai abordar essa pessoa no telefone? Oi, Estela, tudo bem? Aqui é o João, aqui da Magazine da Ana. Para não falar, né? Para não fazer propaganda gratuita. Então, aqui é da Magazine da Ana, tal. Aí o que você... Estela, você fez uma compra aqui no dia tal, tal, tal? Eu falei, fiz sim, tal. Quando você falar isso, eu falei assim, nossa, não paguei, tá? Se eu realmente, né, não lembrei do boleto. Pode ser que eu tenha também... Falei assim, não, o que se trata, tal? Eu falei assim, não, eu só queria... por gentileza, a senhora pode confirmar que dia que foi feito esse pagamento? É que o nosso sistema está aparecendo em aberto. Sempre com muita educação. E aí a pessoa vai verificar e fala assim, realmente, esqueci mesmo, tal. Não, eu paguei no dia tal, atrasei um dia, tal, mas tá pago, tal. Então tudo certo, eu vou dar baixa no sistema. Mas tem cliente que mente, tá? Então você precisa verificar mesmo, e aí você não coloca um ponto final. Não, tranquilo, eu vou verificar no sistema, vou verificar junto ao banco, qualquer dúvida eu volto a ligar para a senhora, mas desde já muito, muito obrigada, tá? Outra coisa, se a pessoa fala assim que ela não pagou e que ela tá com algum problema, você tem que ter todas as cartas na manga de como que você vai receber isso, tá? Então, já esteja com o histórico em mãos na hora que você for fazer contato com esse cliente. O que é o histórico? Toda a história dessa venda. Que dia que ele comprou, que dia que ele pagou, quais parcelas estão atrasadas. E aí você vai oferecer para ele propostas de como que essa pessoa pode pagar para você. Tá? E aí você vê qual proposta se adequa melhor, tá? Pede para a pessoa já confirmar e daí no final, quando fechou a negociação, então, dona Estela, só confirmando. Então, nós vamos refazer esse pagamento. A senhora, faltava 3 parcelas, eu estou reprogramando esses pagamentos e vai ficar para o dia tal, tal, tal. E a senhora tem um mês de carência, aí a senhora tem um tempinho aí de respiro, ok? Então o que acontece? Tem aquele cliente também que pode te tratar mal, como tem aquele que é super dócil. Então vamos entender um pouquinho o perfil dessas pessoas para ver como que você pode reagir, tá? Então, por exemplo, uma pessoa foi estúpida com você, foi ríspida, tá? Qual a primeira reação que você tem? Vontade de dar um... Não é essa vontade? Sobe aquela raiva, aquele calorão, né? E aí você tem que respirar fundo mesmo e com toda a educação. Não entendo, seu João. Trata com educação, trata com doçura, para você desarmar a pessoa, porque a pessoa já está enraivecida. Se você ficar lidando fogo com fogo, gente, esse incêndio só tem a aumentar. O que você tem que fazer? Jogar água. Trata com toda a doçura, com todo o respeito. Não entendo, seu João. Entendo, não. O senhor não deixa de ter razão. É que nós temos um procedimento a cumprir aqui. O senhor lembra? O senhor comprou dia tal, ficou combinado o senhor pagar dia tal. Não tem problema, acontece, todo mundo passa por problemas. Então, eu tenho essas formas. Qual que dessas formas que eu tenho, qual que fica legal para o senhor? E aí você vai conversando com calma até... Imagina, para nós é uma alegria, uma honra tê-lo como nosso cliente, o senhor sempre pagou certinho. Às vezes a pessoa nem pagou muito certo, pessoal, mas você, né, não, o senhor sempre foi correto, o teu histórico aqui é muito bom, tal. E aí pronto, você vai aliviando. Mas você tem aquele cliente que ele começa a contar aquela novela. Então, Estela,
eu descasei e tive um problema com meu ex-marido e ele comprou um monte de coisa no meu cartão e ele tá devendo. E aí, por último, agora meu filho também, meu filho teve um problema lá, tal, agora eu tô tendo que correr atrás disso. E a minha mãe, que mora lá no Nordeste, tá passando por um problema. A pessoa vai contando, quando você vê, você tá quase chorando com a história da pessoa. Você tá quase falando assim, não, deixa que eu pago sua conta pra você, né? Então tem aquela pessoa sabonete, que ela é muito boa, né? Muito boa de lábia, assim, e acaba meio que invertendo o jogo. Com essas pessoas, o que eu oriento? Você já meio que corta a conversa. Você vê que a pessoa é labiosa, vai contar a história lá da, né, a novela da vida dela. Porque não, eu entendo, tal, eu entendo perfeitamente, Stella, mas eu tenho essa forma. Qual que fica melhor pra você? Já corta. E se a pessoa for muito engraçadinha também, não dê risada. Seja sério. Seu João, por favor, o senhor confirma pra mim? E aí, gente, quando a pessoa começa a pisar ali na bola com você, fala assim, olha, eu só queria lembrar pro senhor que o senhor é nosso cliente, é uma honra tê-lo como nosso cliente, mas nós somos uma empresa, nós temos nossos compromissos. Para podermos atender tão bem o senhor como o senhor sempre foi bem atendido aqui, a gente investe em equipe, em treinamento, então faz parte da nossa empresa esse procedimento, a gente precisa receber. Então, tem casos que é um jogo, tá, pessoal? Agora, outra coisa, tem empresas que elas gostam que o cliente fique um pouco em dívida, porque os juros que isso gera para a empresa acaba sendo muito positivo. Então, às vezes a gente fica com aquela raivinha, o cliente não pagou, mas tem empresas que não vê isso de forma tão ruim, tá? Tem grandes empresas que isso é uma estratégia até para eles captarem mais verba para a empresa, né? Ter um lucro maior. Pode perceber que tem grandes empresas que você vai parcelar. Ele fala assim, eu tenho esse produto em 5 vezes, esse produto em 12 vezes. Aí você fala assim, não, eu quero pagar em 3 vezes. Não, nós só temos nesse formato aqui. Porque já é estrategicamente, gente, dividido esse valor de forma que realmente, quando você tem muitas parcelas, um dia ou outro você vai esquecer, gente. E fato, né? Não estou generalizando, mas é uma das coisas que acontece. E aí, beleza, você fez tudo, tal, e o cliente não pagou da mesma forma. Aí você vai para cobrança, corpo a corpo, frente a frente no ringue ali, para saber quem que vai sair bem nessa guerra, nessa luta. Aí sim, precisa ter frieza, profissionalismo, mas educação. Afinal, você não está fazendo um favor para ninguém, foi uma negociação, não precisa sofrer, tá? Primeira coisa, gente, qualquer tipo de cobrança, você precisa estar sempre em concordância com o Código de Defesa do Consumidor. Então, estude lá o artigo 42, que fala tudo que você não pode fazer. Porque se você fizer uma cobrança inadequada, da forma errada, ao invés de você receber, você ainda acaba criando mais problema para você. Então, você não pode coagir esse cliente, você não pode xingar a mãe desse cliente, você não pode atrapalhar os momentos de sossego desse cliente. Então, ele deve para você, tal, e você, de repente, juntou aquele dinheirinho sofrido, tal, e você conseguiu viajar e ir lá para o Caribe com a tua família. Você chega lá no Caribe da viagem dos sonhos com a tua família, tal, chega lá na praia, monta a sua cadeira de praia, tal, aquela vida, né, que você tanto sonhou. Quando você olha para o lado, quem que você vê? O bendito do teu cliente que te deve muito, curtindo a vida ali, sendo feliz sem medo, né? Aí você não acredita. O que você tem? Você tem vontade de levantar e dar um safonão nesse cliente e falar tudo que você não falou o ano inteiro. Não pode fazer isso, gente. Dá vontade? Dá vontade, mas não pode fazer. Tudo que expõe o teu cliente, que tira o sossego, é muito negativo. Então você vai ter que respirar fundo, né? E fazer de conta que você não viu o ser ali. Dá vontade de ir lá consumir um monte de coisa e falar assim, eu tô ali com meu parente, ele vai pagar minha conta. Dá até vontade. Mas infelizmente nós não podemos. Até uma vez, pessoal, para descontrair só, eu vi uma piadinha na internet que falava assim, né? A pessoa falava assim, se eu roubar um político, é considerado um roubo ou um reembolso? Mas assim, no nosso caso de empresa, não tem como realmente expor a situação, tá? Então, beleza, vamos voltar lá para sua cobrança lá. O cliente não te atende mais, enfim, não te atende no WhatsApp, já te bloqueou, já fez tudo.
Então o negócio é ir para a casa dele, tá? Então você vai chegar na casa e se ele deixou o telefone para recado também da vizinha, você não pode falar para a vizinha: ah, então o seu João comprou uma geladeira aqui e não pagou, tá, isso sem vergonha, tal. Tem como a senhora passar o recado para ele que ele tá devendo aqui na minha loja? Não pode, só fala de qual local é e deixa recado, assim, tipo, pede para ele me ligar e deixa o número, ponto. Aí você vai na casa da pessoa, tal, você tem que falar com a pessoa, ninguém extra, é quem realmente comprou lá na tua loja. Outra coisa, você não consegue encontrar a pessoa na casa nunca, mas você sabe onde ele trabalha. Você pode fazer a cobrança no trabalho? Aí é um problema, né? Isso em último caso, do último caso. E até ligação também, tá? Mas como que você pode fazer? Se você precisar ir na empresa mesmo enfim, não tem mais nenhum jeito. Você chega na empresa, pede se você pode falar com tal pessoa que falou assim: não, é que eu preciso muito falar, já fui na casa, já liguei, eu não consigo nenhum outro meio de contato. A única forma que eu tive foi de vir falar com ele aqui. Aí a pessoa pergunta, para a pessoa não achar que é cobrança, já não fala que é o João e não fala de onde é, né? Mas tem lugares que você vai ter que falar de onde. Então fala que o João já sabe do que se trata, é rapidinho, 5 minutinhos. A pessoa chega lá, ela fica azul a hora que ela te vê, né? Aí você fala: olha, me desculpa, eu tive que vir aqui e tal, eu já tentei contato por telefone, fui na tua casa e tal, e a gente tá com essa situação, eu queria ver com você como que a gente pode resolver. Aí a pessoa vai tremer na base, gente, tá? Então, essas são algumas dicas, tá? Muito cuidado, tenha consciência lá do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, entenda muito bem, porque queira ou não queira, a forma de você cobrar, às vezes você pode usar uma conduta que pode prejudicar a tua empresa, tá bom? Mas é isso, queridos. Eu espero que vocês tenham curtido todas essas dicas, né? Essas regras de sucesso aí para você realmente conseguir receber esse dinheirinho aí tão suado que você trabalha e ninguém quer ter prejuízo, não é verdade? E como diz a nossa querida Glória Calil, ela tem uma citação que ela fala assim: chique mesmo honrar sua palavra, ser grato a quem te ajuda, ser correto nos seus relacionamentos e ser honesto nos seus negócios. Eu acho fantástico essa citação da Glória Calil, tá? Então, pessoal, mais uma vez, super obrigada por, enfim, estar aqui comigo, é uma alegria. Pessoal, nos segue aí nas redes sociais, Estela Lima, Regras de Sucesso. Também inscreve-se no nosso canal no YouTube, tá? Estela Lima. Clica lá no sininho, toda semana tem vídeo novo, tem dicas e tal. E mais que isso, queridos, coloca em prática todas essas dicas que eu tô te falando, compartilha com a tua equipe para eles assistirem, enfim, faz reunião com a tua equipe, passa para todo mundo, porque isso é importante. O dinheiro, ou dívida é um negócio que prejudica muitas empresas, é a saúde da tua empresa, dinheiro é a saúde da sua empresa, tá? Depois que você colocar em prática, compartilha aqui comigo, manda vídeo, manda aqui como que foi, as experiências aí de cobrança, enfim. E se tiver algum assunto que você gostaria que eu trouxesse aqui para vocês, também deixa aqui para nós, que vai ser uma alegria, tá? Enfim, preparando material novo e estar trocando experiências, tá? Eu gosto de passar o que eu ensino, mas pode ter certeza, ter um feedback de vocês é o que me anima, o que motiva, enfim. Vocês são a base das regras de sucesso, tá? Então, um grande beijo, Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!